Porque eu acredito que o capítulo 5 de Poppy Playtime não será o último capítulo. Hoje, pessoas, eu vou trazer pra vocês que eu vi o nosso mano Terror do Zando, ele trazendo um vídeo a respeito disso. E aí eu falei assim, eu não vou reagir exatamente ao vídeo dele, então eu decidi fazer a minha parte do que eu acredito, do porquê que eu acho que o capítulo 5 não será o último. Porque eu acredito que aquele website que a gente já trouxe aqui no canal, e eu vou explicar mais a respeito dele, não é o fim de Poppy Playtime. Então, pessoas, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Muito obrigado já por estarem aqui. Temos vídeos novos todos os dias aqui, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal, coisa engraçada, memes, tem de tudo aqui pra vocês se divertir. E também a gente falar a respeito do porquê que eu penso, né? Não só disso, mas de outras teorias também que a gente vai começar a trazer. Lembrando, agora, dia 11 de fevereiro, tem o lançamento de alguma coisa. Tem aquele site, eu já mostrei agora pra vocês, vou explicar um pouco mais dele. E agora, 18 de fevereiro, estaremos ao vivo para Poppy Playtime capítulo 5. Então vamos lá, o hype tá gigante, nós estamos aí empolgados e vamos lá conversar então. Vamos lá, pessoal, primeiramente o que é esse site que eu mostrei agora há pouco, repetir aqui para vocês verem, né, só ali a montagem, o que é esse negócio. O que aconteceu foi, agora, desde o lançamento, né, da parte dos trailers que vieram do ano passado, e aí tivemos a data, né, o anúncio da data de lançamento do capítulo 5, que é 18 de fevereiro, e aí, desde então, a gente teve o ARG de Poppy Playtime, que é várias pistas que foram sendo colocadas, aquele jogo legal, da gente descobrindo, né, o que ia acontecer, o que ia rolar, enfim, piririm e pão doce. E a gente foi chegando, né, nos Restricted, que são vídeos que tem mais outras pistas da história de Poppy Playtime e também falando um pouco mais do universo. E também, é claro, novas pistas para outros pedaços do ARG, que nem aconteceu agora, que a gente chegou no site chamado Fim da Corda, End of Rope, e ali a gente tem um contador, esse contador que chega agora no dia 11 de fevereiro, às 3 horas da tarde. O que vai acontecer? Não sabemos, estamos aí 2 dias perto do negócio, né? Agora menos de 2 dias, né, da data do lançamento desse vídeo. E aí, então, muita gente viu, tá escrito um Thank you for playing, obrigado por jogar. E aí aquela coisa, muita gente falou assim, pô, já que tá escrito Thank you for playing, e aí é o capítulo 5, seguindo a lógica de outros jogos em capítulos, dá a entender de que o capítulo 5 seria, então, o último capítulo. E aí, aquela coisa, a galera tá com base principalmente em Sally Face, que Sally Face teve 5 capítulos, e Bend and the Ink Machine, que também teve 5 capítulos, depois foi lançada a versão completa. Bend and the Dark Revival também tem 5 capítulos, mas foi lançado todos os capítulos de uma vez só. Ele divide o jogo em etapas, né, com os capítulos do que tá acontecendo, mas são 5 capítulos independentes mesmo, né? Aquela coisa, tá os 5 capítulos ali e acabou. Então, a galera falou assim, pô, se Poppy tá se inspirando bastante em, né, aquela coisa do próprio Bend e de outros jogos e tudo mais, e tá escrito um Thank you for playing, então faz todo sentido pensar que é o último capítulo. E aí, uma coisa que a gente tava conversando, eu tava conversando com o nosso mano Terror do Zano também, tava conversando com outras pessoas também, né, da parte da equipe também, sabe? Conversando aqui da equipe do canal e também falando até com alguns fãs de Poppy Playtime, e a gente chegou em algumas conclusões que eu gostaria de contribuir aqui no vídeo e, né, botar todo mundo aqui junto pra gente pensar um pouco. Eu acredito, porque não acho que o capítulo 5 seja o último. Muita gente fala, pô, mas aí os caras vão esticar igual FNAF, os caras que não sei o que. Gente, eu não acho que esse é o ponto, não é uma coisa dessas, e eu vou explicar o porquê. Se vocês se lembram, eu já trouxe alguns vídeos, principalmente a respeito da história. Pelo que falaram, o capítulo 5, até o Zet Bellinger, ele falou assim, olha, o capítulo 5, ele é o maior capítulo que a gente já teve, o maior capítulo, vou colocar aí na tela, né, o que o Zet Bellinger falou, olha, é o maior capítulo que a gente, né, está fazendo. Só que aí, as próprias palavras do CEO da empresa, né, o dono do Poppy Playtime, da Enchanted Mob, ele mesmo já falou o seguinte, que existe a chance, a probabilidade de ter um capítulo 6. Aí, a galera fala assim, pô, mas aí os caras estão esticando a história, não sei o quê. Não, na verdade porque ele mesmo admitiu, em conversa com a galera, de que
talvez não daria pra contar toda a história ou explicar todas as coisas que já foram feitas e foram colocadas desde o capítulo 1, né, as coisas lá do passado, e ainda tem algumas pontas soltas, e talvez essas pontas soltas não seriam resolvidas no capítulo 5. Talvez precisaria mesmo de um capítulo 6. Pô, então, aí você tá pegando pela palavra do CEO, e aí então não é tão distante, que nem eu até falei na live, tô falando aqui no vídeo, não é tão distante a galera ficar pensando ou falando que Poppy Playtime teria um capítulo 6. Pô, se o CEO, o dono do jogo, falou que existe a chance de ter um sexto, então pode ser que tenha um sexto ou até um sétimo jogo. Aí eu trago aqui a referência de Deltarune. Deltarune tem 7 capítulos. Também está sendo lançado em capítulos, é um outro jogo indie, caso você não conheça. Muito bom, maravilhoso, inclusive. E Deltarune está sendo lançado também, né, na forma de capítulos e tudo mais. Inclusive, o capítulo 5 tá para marcar lançado este ano, né? Tem a data de lançamento para 2026. A gente não tem uma data específica, mas da mesma forma que o Deltarune desde 2018, olha aí também, né, sendo pegado daquela época e tudo mais, sendo lançado o capítulo 1, 2, 3, 4, agora vai ter o capítulo 5 de 2026, ainda teremos mais 2 capítulos. E aí vão falar assim, pô, mas aí o cara tá esticando a história, não sei o quê. Não, eu acho que o Toby Fox, no Deltarune, ele imaginou o jogo com aquela história, daquele jeito, contando aquela parada. Uma coisa que a galera fica assim pensando, nossa, mas é o 7º jogo, mas é isso aqui. Não! Da mesma forma que o Deltarune está sendo lançado em 7 capítulos, ainda é tudo Deltarune, ainda é tudo o mesmo jogo. Não é tipo Deltarune 1, 2, 3, 4, 5. Não, a galera meio que confunde as coisas, né? Porque, por exemplo, o Band Ink Machine, ele lançou também em capítulos. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Não é Band 1, Band 2, Band 3, Band 4. Não. Tanto que o Band Ink Machine 2 é o Band The Dark Revival. É a sequência direta daquele jogo. E aí não é muito difícil de pensar ou de imaginar que Poppy Playtime também está caminhando talvez para a mesma coisa, fazer capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não é muito longe de imaginar, porque justamente, né, não só o CEO falou isso, mas também tem várias outras pistas e outras coisas que a gente já viu ao decorrer dessa jornada, que, vamos ser bem honestos, eu já trouxe aqui pra vocês, no capítulo acho que 2 já teve, muita coisa descartada, muita coisa que foi não utilizada, muitos assets, muitas coisas que estão desde o primeiro capítulo até agora pra, vamos por assim, fechar a história de Poppy Playtime de uma vez só. Muita coisa que não foi utilizada e que nem eu falei pra vocês, a mesma lógica é, pô, por mais que seja dividido em capítulos, ainda é o mesmo jogo. Por exemplo, Sally Face foi dividido também em capítulos, e aí agora a gente tá vendo talvez um provável Sally Face 2, que aí seria a continuação daquela história, mas talvez em capítulo, aí vai ser Sally Face 2, capítulo 1, capítulo 2, enfim, talvez vai ser algo desse tipo também. Então o Poppy Playtime tá seguindo a mesma ideia, ou pelo menos tendo ali os seus capítulos, né, pra ser lançado, que nem eu falei pra vocês, e aí tivemos algumas coisas entre esses capítulos, que nem eu falei, o capítulo 2, ele teve muita coisa, não muita, mas já teve uma quantidade razoável de coisas que foram cortadas. No capítulo 3, também, a galera fez um data mining do jogo e descobriu muita coisa que tava cortada, que depois, quando foi sacar e foram ver, pô, tem coisa que tava no capítulo 3 para ser pré-programada e eles utilizaram no capítulo 4. Ou seja, teve muita coisa dos arquivos do jogo que foram parar no capítulo 4 de Poppy Playtime. E aconteceu a mesma coisa no capítulo 4 de Poppy Playtime. Muita coisa foi removida do jogo. Eu lembro que a gente viu, acho que foi no Tetra Bit Gaming ainda, eu trouxe aqui no canal já, muita coisa que foi deletada ou removida, né? Mas ainda tem os sinais de que teria alguma coisa lá. Ainda existem as ideias, as coisas, as quests, enfim, teria muita coisa dentro do capítulo 4, sabe? Outros NPCs para conversar, diálogos que foram removidos, muita coisa que foi removida, que ficou ainda alguns vestígios nos arquivos do jogo e que foi simplesmente, né, não utilizada no capítulo 4. Pode ser que agora faça sentido essas coisas aparecerem no capítulo 5. E aí a gente também pode ter a noção de que, pô, a ideia de que eles teriam pro capítulo 5 e algumas outras coisas, pô, impõe no capítulo 6 pra gente ter mais tempo pra desenvolver esta ideia melhor. E eu sei que vai vir pessoas falar assim, pô, mas Cor, mas tá escrito lá thank you for playing. Eu acho que, pô, os caras não iam colocar um obrigado por jogar agora.
né, colocar um negócio desse jeito, sendo que, pô, os caras vão fazer um capítulo 6 ainda, um capítulo 7 e tal, não sei o que, igual o Deltarune. Não acho que tenha tanta história pra isso. Na verdade, existe. Na verdade, existem experimentos que a gente sabe que tem a transformação, mas não tem o número até agora, por exemplo. Pode ser que seja respondido tudo no capítulo 5? Sim, existe essa possibilidade. Só que existe também uma enorme possibilidade, que nem eu falei, de vários assets, diálogos, quests, coisas de... Sabe, gente, eu lembro dos arquivos deletados, é muita coisa. E pode ser que esses arquivos deletados agora vão pro capítulo 5. Por isso que faz até um pouco de sentido eles falarem, não, vamos pegar as coisas que ficou um pouco pra trás, vamos polir melhor e pôr no capítulo 5, sendo uma, como tudo é uma continuação, né? Então a gente depois pega as ideias do capítulo 5 também que ficou ali pra gente fazer e coloca no capítulo 6, pra gente poder melhorar e polir melhor essa história. Eu, sendo bem honesto, já começo a cogitar a ideia de um capítulo 7 e aí sim encerrar o Pop Playtime de uma vez por todas. Eu sei que vai ter muita gente falando assim, ai, mas aí vai esticar, aí pode correr o risco igual, sabe, outros jogos e tal. Gente, não acho certo ficar comparando, porque cada história é uma história. Cada jeito de contar a história é um jeito de contar a história com os seus detalhes, com as suas informações e com as suas coisas. Eu não acho que tá ruim ou tá bom, não acho isso. Eu acho que se existem as pistas, existe lá o próprio CEO falando, gente, existe a chance da gente fazer um capítulo 6, sim, porque nós temos material pra isso, e se eles têm confiança de fazer isso e achar que talvez tudo não vai acabar no capítulo 5, eu tenho cada dia mais convicção de que teremos um capítulo 6. Não só por conta das próprias palavras do CEO, mas também de ver vários arquivos que foram deletados e removidos durante toda essa história. E principalmente que tem muitas outras pontas soltas. E aí aquela coisa, pessoal, vamos ser bem honesto aqui. Porque aí aquela coisa, fica um monte de ponta solta, aí a galera vai falar assim, pô, mas tem um monte de coisa ainda pra resolver. Ah, vamos lançar livro? Pô, vamos dizer que a coisa de pôr tudo em livro, a galera vai falar, realmente, aí é melhor pôr em jogo, porque todo mundo fica na mesma página. Todo mundo fica tipo, ah não, se tá no jogo, então tá tudo certo. Do que ficar lançando um monte de livro em apêndice, que acaba não atingindo todo mundo. Não é todo mundo que gosta de ler livro, não é todo mundo que tem interesse nisso, e todo mundo se interessa mais pelo jogo, todo mundo mais se interessa pela mídia de você estar interagindo com aquele negócio, né, com o jogo e tudo mais, e ser um negócio legal de você descobrir a história junto com várias pessoas que estão ali acompanhando. O livro, muitas vezes a pessoa vai ter uma barreira linguística, muito provavelmente vai ser só em inglês, e se vier, vai vir aqui para português, 1, 2, 3, 4, 5 anos depois. Então, pessoal, existe essa coisa, né, de que, além que eu falei que tem muitos capítulos que podem ainda serem adicionados, tipo capítulo 6 e 7, para polir melhor essa história, do que, assim, vamos explicar isso aqui em outro negócio, ou em outro momento, ou no Pop Playtime 2, eu acho também viável fazer mais outros capítulos para justamente polir melhor algumas coisas e talvez, que nem eu falei, colocar mais detalhes dessa história para não ficar nada para trás. Eu quero dar os créditos à galera lá do Discord de Pop Playtime, que eles acabaram listando algumas coisas, por exemplo, que tem alguns outros experimentos que não tem número, por exemplo. A Senhora Delight, a gente não sabe o número dela, nem as irmãs dela, quais foram os experimentos, o que foram feitos para elas existirem. O Dog Day também não tem um número certinho. Os outros Smiling Critters não tem um número, só tem uma coisa implícita aqui ou outra. Temos justamente Odd, Ed, Scout, um médico, Easy, que é uma personagem que aparentemente tem muita coisa, né, que tava nos arquivos do jogo e tem contato e conversa sobre essa personagem, a tal da Easy, que não apareceu no capítulo 4, muita gente tinha teoria de que teria alguma coisa do tipo, mas não apareceu nada sobre ela. Temos também faltando o número da Lily Love Braids, dos Mini Huggy Wuggies, dos Mini Smiling Critters, dos Mini Nightmare Critters e da própria Baba Chops. E até de outros Nightmare Critters não tem um número específico dos experimentos, e são outras histórias que começaram a ser colocadas, a própria Baba Chops aparecendo no capítulo 4. Tipo, os Nightmare Critters, a gente sabe que eles existem e eles mal fizeram parte do capítulo 4. Pode ser que eles sejam explicados agora no capítulo 5 e ainda tenha coisas que acontecem no capítulo 5 que talvez ou não explique, ou vão deixar pra explicar
ainda em outros lugares, em umas coisas mais pra frente, tipo o capítulo 6, ou talvez não dê tempo de contar as coisas no capítulo 5 e precise no capítulo 6 para adicionar mais coisas dessa história. Temos também outros experimentos que foram documentados, por exemplo, pelo Harley Sawyer, que nós não sabemos qual brinquedo que ia virar. Por exemplo, o 1007. O 1007 a gente presume e plausivelmente falam que é a Pop, mas nós não sabemos se é ela e se isso pode ser revelado agora ou se vai ser no capítulo 6 e por aí vai. Temos também o experimento, o 1015, que foi o primeiro experimento que o Harley Sawyer falhou. Temos também um outro desconhecido, que é o 1026. Temos o 1187, que seria um outro Smiling Critter que a gente não sabe. Os únicos que têm um número mesmo é a 1186, que é a Bobby Bear Hug, e o 1188, que é o Catnap. Mas todos os outros, quais são os seus números, quais são suas coisas, a gente ainda não tem essa informação direito. Temos o 1202, que a gente ainda não sabe quem é. A gente tem algumas pistas agora pro capítulo 5, talvez seja aquele Wrong Side Outmos, né, os bichinhos que aparecem ali, mas a gente não sabe dizer direito ainda quem é. E temos o experimento 1424 e o 1467, que a gente não sabe quem é, a gente não tem ideia, né, e foi justamente que, até então, o 1354 é o Harley Sawyer. Depois do Harley Sawyer, quem assumiu a pesquisa foi o Bruno White. Ainda tem toda a pesquisa que o Bruno White fez e os experimentos do próprio Bruno White. E se tem o experimento 1424 e 1467, são as criações que o Bruno White fez. Ou seja, tem ainda o cara que continuou as coisas, que foi o Bruno White, depois do Harley Sawyer ter sido também passado por um experimento. Temos também, pessoas, outras coisas para explicar ou para colocar nesse capítulo 5. Por exemplo, a própria origem da Pop, né, a bonequinha que tá andando ali, que eu comecei a ter até algumas dúvidas do tipo assim, será que é realmente a filha do Ludwig? Pô, a data, as coisas tão meio que fora de encaixe. Tem alguma coisa de errada com a Pop e que precisa ser muito bem explicado. Eu comecei a suspeitar de que essa Pop que a gente tá vendo, eu vou fazer até um vídeo sobre isso, essa Pop que nós estamos conhecendo, que nós vimos correr e que nós estamos vendo desde o capítulo 1, não é a filha do Ludwig. Seria outra pessoa, outra coisa, talvez os experimentos mais recentes. Qual é a prova que eu tenho disso? Eu tenho algumas suspeitas de que a filha do Ludwig morreu nos anos 60, sendo que os experimentos, o Bigger Boris do Harley Sawyer, começou nos anos 80. Ela teria passado 20 anos aí, tipo assim, enfim, tem que ter uma explicação muito grande aí também que tá faltando. Tem uma lacuna dos anos 60 aos anos 80 que precisa de mais detalhes e talvez venha agora no capítulo 5. Então, gente, tem muitas outras coisas, que nem eu falei, muitos arquivos deletados, muitas coisas que foram simplesmente excluídas dos outros capítulos. Uma coisa ou outra do capítulo 3 apareceu no capítulo 4 e muita coisa do capítulo 4 que a gente viu nos arquivos do jogo que foi simplesmente removido, que pode vir agora no 5. E aí as ideias do capítulo 5 mesmo, eles colocarem para um capítulo 6. Então, novamente, não é muito longe da gente imaginar de que realmente precisaria de um capítulo 6 para começar a amarrar melhor as pontas soltas. Eu sei que muita gente vai falar assim, pô, mas será que não dá para explicar tudo no capítulo 5? Então, porque aí eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Porque é aquela coisa da crítica que foi igual ao capítulo 4. Muitas pessoas criticaram o capítulo 4 por ele ser um capítulo muito baseado em história. Na minha concepção e pelo que eu me lembro, é o capítulo que tem mais diálogos, é o capítulo que tem mais coisa sendo explicada, é o capítulo que enriquece muito mais a história. O Dewey, ele fala pra caramba e tem que não só acrescentar esse personagem, mas vários outros também que já estão na trama. Então, novamente, não é muito longe de pensar que eles teriam alguns personagens novos, que nem a Lily Love Braids, que vai ser apresentada agora, né? Tem Globe, tem o Wrong Side Outmos, que a gente já viu esses registros, né, de patente, e que vão ser apresentados agora no capítulo 5, mas as outras coisas que nós já temos, os outros pontos que estão vindo dos outros capítulos. Então, não é muito distante de imaginar que eles vão precisar de talvez um capítulo ou 2 a mais além dos 5. Aí vão falar, meu Deus do céu, ai, Cor, você tá torcendo isso porque você ganha dinheiro, que você não sei o quê. Gente, é uma franquia muito legal, eu gosto da história, e eu prefiro que ela seja contada nos jogos do que a gente ficar sempre na dúvida dos livros ou do que faz e tudo mais, enfim. Eu acho que seria uma coisa bem interessante, bem bacana, ser contada justamente agora, né, na parte de
videogame, né? A galera podendo ver e tal, experimentar, e não ficar nenhuma ponta solta, ficar outras coisas pra trás, principalmente porque eles tiveram que remover muita coisa do capítulo 4, muito possivelmente porque o capítulo 4 talvez ia ficar gigantesco, e aí aconteceu vários problemas no desenvolvimento do capítulo 4, muitas pessoas saíram da Mob Entertainment, começaram a trabalhar na Glitch Productions, então faz sentido eles falarem, cara, vamos polir o que a gente consegue fazer pro capítulo 4 ficar enxuto e coeso e bonitinho. Mesmo assim, a galera criticou bastante por ser muita historinha, então vamos jogar uma parte dessa história pro capítulo 5, e aí a gente vai e planeja para um capítulo 6. Pô, mas aí tem lá o Thank You for Playing, aí realmente é o último e tal. Eu acho que aquele Thank You for Playing daquela parte, eu acredito que seja justamente agradecer pra galera que jogou o ARG ou que jogou o Poppy Playtime até agora. Pode ser que eles estejam também fazendo isso pra ver o termômetro do público, se a galera tem realmente o interesse em um capítulo 6. Bom, então fica até aqui pra você, né, que tá aqui a Mob Entertainment ver tudo. Você acha legal que seria bacana ter um capítulo 6? Eu acho que seria pra, justamente, se não der pra contar tudo no capítulo 5, e se ficar alguma coisa, um cliffhanger, alguma coisa do tipo, ainda no capítulo 5, que venha um capítulo 6 pra gente poder continuar, né, vendo aonde vai essa história, pra onde vai, o que mais tem pra ser contado. E também, né, uma forma da galera, ah não, a gente vai explicar então em livro, a gente vai ficar não sei o que e tal. Não, eu acho que deveria ser tudo em jogo, ficaria bem mais legal, ficaria bem mais interessante, pelo menos do meu ponto de vista. Não tô querendo farpar nenhuma franquia nem nada, pelo amor de Deus, não é o meu ponto, não é a intenção desse vídeo, pelo amor de Deus. Quem tá interpretando isso, pelo amor de Deus, gente, cada um age da forma que entende da sua franquia do que deveria ser. Só tô dando a minha opinião, que eu acho que deveria ser tudo feito em jogo, já que a galera tá acompanhando o jogo e tá acompanhando já faz um bom tempo. Então faz todo sentido pegar e colocar mais detalhes dessa história, colocar mais coisas que talvez estão faltando de outros capítulos, sendo explicados justamente agora, e talvez as coisas sejam preparadas agora para aí sim, no capítulo 6, ou possível capítulo 7, a gente encerrar o negócio de uma vez. Bom, então comenta aí, você acha que Poppy Playtime vai ter um capítulo 6? Mas, novamente, existem vários indícios de que teria um capítulo 6. Se Poppy Playtime falar, ah, mas tem material para isso? Tem, pessoal. Tem muita coisa ainda que falta explicar, tem muita coisa ainda de mistérios dos personagens, tem os administradores da empresa, o que aconteceu com a Stella Graber, com o Leif Pierre, com o Lockhart, com o Ed MNR, o que aconteceu com essa galera? Ah, vai falar que eles tudo morreram. Eu não acho que é isso, eles seriam personagens muito importantes para do nada eles morrerem assim do nada. Da mesma forma que a gente viu alguns funcionários, e aí o ARG do Poppy Playtime agora revelou que o 1006 transformou a Jessica Newman, ou o Preston Williams, enfim, mas tá transformando os funcionários em brinquedos, não é muito longe de pensar que transformaram os donos, ou sei lá, em brinquedos também. E o que aconteceu com eles? A gente precisa saber, né, até onde foi a loucura do 1006. Fora que, novamente, tem personagens que até no capítulo 4, que eu tô até vendo, tô confirmando aqui a informação, o Tetra Beat Game já fez isso. Na música do Safe Haven tem justamente isso também, que é a música do CG5 do capítulo 4, e tem justamente a Easy, que é uma personagem que acabou aparecendo, né, assim, meio de relance, é uma mini Bob Bear Hug, e que teria realmente algumas outras coisas, algumas outras falas, mas isso tudo foi cortado do jogo. E várias outras coisas que foram cortadas e foram descobertas depois dentro dos arquivos do capítulo 4 de Poppy Playtime. Então, vai saber se eles vão colocar agora no 5º capítulo, não sei. Fora que tem um incidente do teatro que pode aparecer, coisas do Project Playtime que pode começar a aparecer agora e eles finalmente utilizarem aquele jogo pra, né, vincular com o Pop de uma vez por todas, mas que já esteja vinculado por conta do Harley Sawyer. Enfim, gente, tem muita coisa. E Poppy Playtime tem muita história. Mas, é claro, também tem que equilibrar com uma boa gameplay, tem que equilibrar com um negócio que seja divertido, que seja atacado, que seja bem da hora de ver, que seja bem interessante, que seja um negócio assustador, né, que seja bem, tipo, ah, eu vou perseguindo aqui, vou fazendo as coisas, tem missões, enfim, uma coisa que seria bem interessante de ver. Então, pessoal, o que vocês acham? Você acha que vai ter um capítulo 6? Comenta aí que eu quero saber. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, tamo junto, muito obrigado. E comenta aí porque a Mob Entertainment, o pessoal tá sempre de olho em nós, né? Então, vai que aí a galera fala, não, realmente ia ter, realmente vai ter e tal. Então, vamos lá, né? Aí os caras falam, ia lá, ó, vamos ter que fazer um capítulo 6 mesmo. Então, pessoal, deixa o gostei, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.